Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e hoje nós vamos falar sobre o conceito de derivada, né? Na verdade, é entendendo esse conceito. Aqui nós temos representado a definição clássica de derivada, que está relacionado diretamente à inclinação da reta tangente. Provavelmente vocês, todos estudantes, né, que estão aprendendo, né, ou que já viram derivada, simplesmente vê esse conceito, ok? Né, atribui esse conhecimento, mas ainda não tem a ideia clara de onde vem esse conceito e como que ele se aplica à questão da inclinação da reta tangente versus a função que nós vamos analisar. Então, tomem nota desse conceito. E no próximo quadro nós vamos ver como que isso acontece e como que isso, na verdade, surge essa fórmula. Ok? Olá pessoal, dando continuidade à nossa análise da função para o conceito de derivada. Nós temos aqui a nossa função f de x. Ok? E nós temos uma reta tangente exatamente nesse ponto arbitrário x que eu classifiquei aqui. Perfeito? E a minha ideia é ter uma fórmula geral que defina qual é a inclinação desta reta tangente. Mas eu não consigo fazer isso uma vez que eu só tenho um ponto. Eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então eu vou usar retas secantes como auxiliar. Então eu defino outros pontos ao longo da minha função. Esses outros pontos me permitem desenhar retas que eu classifico como secantes, ok? Mas percebam uma coisa, eu preciso encontrar a fórmula geral da inclinação da reta tangente e estou usando retas secantes para me auxiliar nesse processo, ok? Principalmente porque eu posso definir inclinação de retas secantes uma vez que para elas eu tenho 2 pontos, ok? Perfeito? Então, olha só, percebam que se eu aproximar os pontos das retas secantes ao longo da minha função, vocês podem verificar que elas tendem à minha reta tangente. Ficou claro? Então, o que eu consigo entender disso? Que eu consigo fazer a inclinação de retas secantes. Então eu tenho inclinações de retas secantes. Por que inclinações? Porque eu tenho incontáveis retas secantes que tendem ao ponto x arbitrário que eu defini, que também pertence à minha reta tangente. O que isso significa? Que para eu alcançar a inclinação da reta tangente, a inclinação da reta tangente, ela é igual ao limite de inclinações de retas secantes. Esse passo ele é extremamente importante para que a gente agora possa, a partir do desenho dessa função, chegar a essa fórmula. Ok? Vamos ao próximo passo. Pessoal, continuando o nosso raciocínio sobre o conceito de derivada, vamos analisar essa função para que a gente chegue ao conceito clássico de derivação. Perfeito? Então vamos analisar a nossa função y igual a f de x. Tá? Eu estabeleci aqui um ponto qualquer x. Tá claro? Né? E temos nesse ponto a nossa reta tangente. O meu objetivo é encontrar a inclinação da reta tangente. Mas nós já sabemos que eu não posso fazê-lo diretamente porque eu só tenho um único ponto. Então eu estou usando como acessório a definição de inclinação de retas
secantes. Para tal, eu estabeleço um segundo ponto na minha função. Esse ponto, eu coloco ele uma distância h do meu ponto x. Ficou claro? Então, a partir desse segundo ponto, eu consigo definir qual é a inclinação da minha reta secante. E qual é a inclinação da minha reta secante? Primeiro, eu vou identificar as coordenadas cartesianas desses dois pontos. Vocês concordam comigo que esse ponto aqui, ele possui coordenadas x e f de x. Esse ponto aqui, ele possui coordenadas x mais h, f de x mais h. Ok? Percebam também que esses dois pontos na minha reta secante definem um triângulo retângulo. E eu definindo o triângulo retângulo, eu consigo saber qual é a inclinação da minha reta secante. Como que eu faço isso? Então eu tenho aqui a inclinação reta secante. Vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? O cateto oposto é f de x mais h menos f de x. Então eu coloco aqui o cateto oposto, f de x mais h menos f de x. Sobre o cateto adjacente. Qual é o cateto adjacente? X mais h menos x. Porque esse ponto aqui é x mais h. Então, coloco aqui x mais h menos x. Percebam que eu já posso simplificar esse termo. Vejam que esse contexto da inclinação reta secante já está muito próximo da definição clássica de derivada. F de x mais h menos f de x dividido por h. Mas eu quero chegar à inclinação da reta tangente. Lembrem que nós já vimos que a inclinação da reta tangente, que é definida por f de linha x, verifiquem que se eu aproximo cada vez mais próximo do meu ponto x, este ponto que eu estou usando como acessório da secante, cada vez mais próximo, a minha secante tende à reta tangente. Então, já vimos que seria limite da inclinação da reta secante, que é f de x mais h menos f de x sobre h. Percebam que eu tenho limite. Só que quando eu estou cada vez mais me aproximando do meu ponto onde está a minha reta tangente, o que acontece com o meu h? Ele vai diminuindo, tendendo a ser zero. Então, a definição clássica de derivada em função de limite foi alcançado através da definição de inclinações de retas secantes. Espero que vocês tenham compreendido, né? E o mais importante é não decorar ou simplesmente lembrar da definição, mas sim entender a origem da mesma. Obrigado a todos e até a próxima aula.